Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui na minha casa, no meu isolamento social, me reinventando, fazendo esse vídeo, mas o objetivo do vídeo é apresentar um material que eu preparei sobre educação à distância. Eu preparei com base no conhecimento, na experiência que eu adquiri quando eu fui tutora de alguns cursos à distância no Senac e na Uninter e também na especialização que eu fiz nessa área. Eu tentei sintetizar o que é educação à distância, os elementos importantes, como planejar um curso, e vocês vão ver que o material está extenso, mas eu não quis, quando falo em educação à distância, eu não quis fazer um recorte e colocar somente essa atividade que a gente vai precisar fazer agora, nos dias atuais, de transformar uma disciplina presencial em uma disciplina à distância, online. Então, eu montei o material pautando mais, trazendo mais assuntos que compete à educação à distância, porque a educação à distância é muito mais do que isso. Por isso que eu coloquei todas essas informações e espero que de alguma forma seja útil. Muitos de vocês com certeza já devem conhecer, saber sobre isso, mas se puder, se ele contribuir de alguma maneira, eu fico feliz. Dois slides aqui na continuação desse vídeo que eu vou detalhar um pouquinho mais sobre alguns conceitos relacionados às mídias e materiais didáticos utilizados e também a organização desses materiais e atividades dentro de um ambiente virtual, seja o nosso Siga ou o Moodle ou outro, não sei. Então tem dois slides que vai aparecer mais na frente, que eu vou explicar alguns detalhes a mais. Mas o que é relevante, assim, que eu posso trazer e contribuir de uma forma bem resumida, né, em relação à educação à distância. Na época que eu fui tutora, eu também era professora já do presencial, e o que eu senti de bastante diferença foram três coisas ali, duas mais importantes. Uma delas é a questão da comunicação e da linguagem. A gente tem que partir do princípio de que o aluno vai estar ali sozinho, né? Então, a linguagem, a comunicação que devem ser feitas nesse ambiente tem que ser dialógica, ela tem que dialogar com o aluno. O material que eu vou colocar, ou boas-vindas que eu vou colocar lá na plataforma, tem que estar dialogando com esse aluno. Porque ele é diferente de quando a gente está numa sala de aula que a gente consegue perceber as reações, né? E aqui não, aqui da mesma forma que eu não estou percebendo nenhuma reação. Então, o aluno, a gente não consegue ter essa percepção. Então, esse conteúdo ele tem que estar dialogando, tanto com o professor com o aluno, o diálogo interessante entre aluno e o material com os alunos. Então, essa linguagem, ela vai ajudar nessa construção do aprendizado. Além disso, a equipe, eu sentia bastante no Senac, a gente tinha uma equipe muito grande, tanto no Senac quanto na Uninter, que foram os lugares que eu trabalhei com EAD. A gente tinha estúdio para gravar aula, a gente tinha design instrucional que fazia os e-books, e a gente não vai ter isso, a gente vai ter somente a gente mesmo. Quem tiver sorte em ter esses conhecimentos de design gráficos, programações, com certeza vão fazer materiais mais interessantes. Eu, como já falei, é o meu primeiro, então vocês vão ver que eu não tenho experiência em elaborar esse tipo de material. Mas eu acho que dentro dessa questão, mesmo a gente não tendo essa equipe que vai ajudar a fazer um design gráfico, meus cachorros vão latir, que tenha toda essa preparação, a gente consiga trabalhar de uma maneira de completar o ensino ou os conteúdos que eu vou colocar no sistema dos alunos, não seja simplesmente a transmissão de um conhecimento ou de um conteúdo, mas também tenha a preocupação desse acompanhamento. Uma das etapas do planejamento de um curso é a mediação. E essa mediação é muito importante, porque é por meio dela que a gente vai estar sempre atento. Um silêncio virtual não é interessante numa sala de aula virtual. Então, a gente tem que estar mais ativos no computador, no fórum, vendo por que a turma está quieta,
porque senão é muito fácil o aluno se desestimular. Por mais que os nossos alunos estejam muito conectados, ele não vai estar conectado naquela disciplina o tempo todo. Então, se a gente fica muito tempo sem aparecer ali, sem falar um oi, tudo bem e tal, ele vai despertar um cansaço e um desânimo. Então, essa linguagem, esse acompanhamento, essas mediações que a gente faz com os alunos tem muita importância na educação à distância. Todo o planejamento que a gente vai fazer também baseados nas nossas abordagens pedagógicas já utilizadas, mas adaptadas ao EAD. No material eu trago alguns modelos de roteiro, de matriz curricular, de como apresentar isso nos módulos ou unidades de conteúdo que a gente vai fazer, como dividir esses conteúdos da disciplina na plataforma e como trabalhar com essas mídias. Na educação à distância, contamos com diversos meios de interação. E é importante trabalharmos de forma adequada com esses meios, tanto com relação aos materiais que a gente vai apresentar, como também com as mídias, para que não fique cansativo para os alunos. Por exemplo, tem algumas pesquisas que trazem que as mulheres conseguem prestar atenção em vídeos de até 15 minutos e os homens de até 12 minutos. Então, por isso esses pesquisadores da área aconselham vídeos curtos. Nessa geração dos alunos que a gente tem, essa atenção é ainda menor, esse tempo de atenção é ainda menor. Então, a gente conseguir equilibrar esses meios é a melhor forma do que a gente deixar apenas um vídeo para eles assistirem, né? Por isso que tanto o Siga quanto o Moodle, eles oferecem diversas ferramentas para a gente trabalhar de forma menos monótona. Por exemplo, o Moodle tem o Wiki, que é um Word colaborativo e simultâneo. No Siga tem questionários, fórum, chat, enquete. Tanto o Moodle quanto o Siga, eles também têm a opção de estatística, que a gente consegue visualizar a interação do aluno no sistema, que é um critério bem interessante, né, que a gente pode utilizar como um critério de avaliação. Então, essas interações elas têm que estar bem diversificadas, tanto a interação do professor com o aluno, do aluno com o aluno e do aluno com os materiais. Tem que ser interações que a gente consiga trabalhar de uma forma inovadora. Acho que a gente está num momento de transformação mesmo, e eu vejo que essas mídias elas podem ser combinadas com as redes sociais, que os alunos gostam bastante. Então, usar o Instagram, Facebook, o TikTok, que é hoje um aplicativo que faz vídeos curtos, criativos, né? Então, se a gente conseguir também equilibrar esses materiais, vai ficar mais atrativo para o aluno. A unidade de aprendizagem é a forma como o curso será dividido. O curso ou a disciplina, no caso, né? É a divisão desse conteúdo. E a gente pode chamar a unidade de aprendizagem por módulo, semana, tópicos, enfim, o nome é indiferente. O importante é que essa divisão seja didática para os alunos, né, e que o conteúdo esteja distribuído de uma forma bem equilibrada. Cada módulo é importante que ele demonstre e contemple práticas pedagógicas bem planejadas. Então, a cada módulo deve ser apresentada a metodologia, quais são as atividades, os pesos das avaliações, os prazos das atividades, enfim, todas as orientações para que o aluno possa desenvolver aquela atividade, aquela prática e construir o conhecimento daquela semana, daquele conteúdo em si. Se a gente elabora uma matriz de conteúdo, como eu coloquei um exemplo aí no material, ele vai ajudar bastante nesse momento. E geralmente, nessas unidades, a gente utiliza de material, né? Um vídeo, seja produzido por nós ou da internet, um componente teórico, seja os slides da disciplina, uma sugestão de uma leitura de um capítulo de um livro, artigos, e-books, tanto faz, uma atividade para ele fazer individual e uma atividade em grupo, também é a mesma coisa. Atividade em grupo pode ser um fórum, um chat, enfim, é interessante que tenha esses tópicos norteadores, né? O vídeo, o material teórico, uma atividade individual e uma coletiva, mas que a gente diversifique isso para que não fique algo muito monótono para eles.
Então, por exemplo, se numa semana eu fiz um fórum de atividade coletiva, na outra semana eu posso marcar um horário para a gente discutir algum tópico por Skype com a turma toda. Se uma semana eu pedir uma atividade em Word, na outra semana eu posso pedir para que ele elabore algum conteúdo sobre a disciplina e poste numa rede social. Dá para a gente inovar aí utilizando as redes sociais que eles gostam tanto. Além disso, é interessante também falar da carga horária. Geralmente não muda, né? A carga horária do EAD é a mesma de uma disciplina presencial, mas a gente pode contar o tempo das atividades, para que a gente tenha noção se a gente está equilibrando bem. Então, por exemplo, a gente conta lá qual que é a duração do vídeo, soma. Qual é o tempo para a leitura do material? Geralmente é uma média de 7 páginas por hora. E aí mais qual o tempo da execução das atividades propostas. Que ele vai executar, né? Qual é o tempo que ele vai ter, que vai demandar para ele executar as atividades propostas. E aí você vai somando isso e vai ter uma ideia de tempo, carga horária da unidade, para ver se atende a carga horária da disciplina também.